Fala galera, fala torcedor corintiano, aqui é o César Corsino do canal Gol de Barriga Futebol e Cerveja, para mais um pós-jogo do Timão. Timão que tropeçou em casa, né, perdeu para o Peñarol, se complicando na Copa Sul-Americana. O jogo em si, o Corinthians opta, né, por manter a mesma formação que enfrentou o River Plate do Paraguai no jogo da semana passada. A única alteração ali foi a saída do Xavier para a entrada do Cantillo, com a ideia de ter um time mais leve, né? Com essa formação, o Corinthians tinha ali o Cássio no gol, o Fagner, o Bruno Mendes, o Gil e o Fábio Santos, Cantillo e Camacho no meio, com o Luan fazendo a ligação ali, ponta esquerda o Otero, na direita o Léo Natel e o Jô no comando de ataque. Só que o Corinthians, no primeiro tempo, né, conseguiu ter um volume de jogo interessante, teve aí uma posse de bola de 64%, algumas chances criadas, o Luan finalizou ali uma para fora e uma no gol. E assim, as chances criadas o Corinthians acabava desperdiçando, como foi essas duas com o Luan, uma outra ali com o Léo Natel, uma incrível com o Jô, uma das poucas jogadas que o Léo Natel acertou, o Jô não conseguiu concluir em gol. O Jô que está mais parado que a fila do auxílio, essa é que é a verdade. E o Corinthians ali tentando, né, fazer o gol, mas foi castigado nos próprios erros, né? Como não conseguia na frente. Atrás o Bruno Mendes foi tentar dar um bote ali no meio campo, totalmente fora de posição. Perdeu a bola ali para o Terans, que encontrou o Gonzalez, né? Muito bem. Concluiu na saída do goleiro Cássio ali, abrindo o placar. Isso aos 12 minutos do primeiro tempo. O que jogou um balde de água fria, né? Tanto nos planos do time, quanto do torcedor que assistia o jogo de casa. O Corinthians tentou ali manter a calma, buscando um empate, só que o time uruguaio, muito bem montado ali, postado na sua defesa, o Corinthians teria que se expor. E ao se expor, ele dava chance nos contra-ataques. Então, ficou um jogo perigoso, porque o Corinthians continuava não acertando as jogadas, errando os passes, não conseguindo concluir em gol. E quando perdia a bola ali, era um Deus nos acuda. Porque a exceção ali, a defesa, o Fagner, muito bem, né? Mas no apoio, porque ele sofreu ali, ele não conseguiu apoiar tanto, porque ele sofreu bastante com o ponta esquerda do Peñarol, o Torres, um jovem habilidoso que deu bastante trabalho para o Fagner ali. Então ele não conseguia sair muito para o apoio porque tinha que conter ali os avanços desse jovem ponta esquerda ali. Do outro lado, né, da defesa corintiana, o Fábio Santos estava bem abaixo. O gol, né, foi do lado dele. Em algumas vezes ali ele errou a cobertura, então expondo bastante o Gil, que a gente sabe que já é um veterano, não tem mais a mesma velocidade de antigamente, mas que dentro do esperado ali é o zagueiro seguro, é o zagueiro mais experiente que o Corinthians tem. Algumas críticas pro Gil aí que são infundadas, né? Do setor defensivo ali, hoje eu manteria o Cássio, o Gil e o Fagner. O Bruno Mendes e o Fábio Santos poderiam dar espaço. O Fábio Santos, se o Corinthians mudar o esquema, saber trabalhar num outro esquema, ele pode ser utilizado ali como um ala pela esquerda. Mas como lateral, obrigado a marcar, correr atrás do ponta dos outros times, e já fica mais difícil para ele. E a fase também não está boa, ele não está na melhor fase, e a condição física aí a gente sabe que ele não é mais nenhuma criança. Mas foi isso, o Corinthians tentando ali algumas poucas jogadas efetivas, sofrendo bastante, mas terminou o primeiro tempo 1-0. E o torcedor corintiano, eu falo por mim e acredito que a maioria que estava assistindo o jogo teve essa mesma visão, o time tinha que voltar diferente, com mudanças de peças, não apenas de mentalidade. Mentalidade, sim, claro, porque precisava vencer o jogo, empatar e virar, mas é uma mudança de peças porque a gente vê que o que estava em campo não estava dando certo, não estava construindo, não estava conseguindo finalizar. O Jô não conseguia segurar a bola na frente, o Léo Natel perdendo ali bolas bobas pela direita, o Otero apagado, tentava ali umas tiradas, sempre naquele objetivo dele que é sofrer uma falta para ele mesmo bater. A especialidade dele é a bola parada. Tem um gol de falta no Corinthians. Que especialidade é essa? Assistências, eu nem olhei aqui, mas também não deve ser muitas. Então, o Corinthians sofreu. E no segundo tempo, né, a gente tinha essa esperança, mas o Wagner Mancini volta com o mesmo time. Como assim o mesmo time, gente? O time, na opinião dele, estava tudo certo, estava tudo bem. Na entrevista coletiva, ele, conversamos ali e resolvi dar mais uns minutinhos para eles. Pô, você precisa empatar, você precisa virar, dá mais uns minutinhos para quê? Se o time não está produzindo, não precisa voltar com esse time, volta com um time diferente. Mas o Corinthians não tem grandes jogadores assim no banco de reserva? Não tem, mas tenta alguma coisa, mostra para a torcida que você está tentando, que é isso que irrita a torcida.
a apatia dos jogadores em campo, que pode-se dizer que ontem não houve. O time jogou, tentou. Essa tranquilidade do treinador em falar que tá tudo certo, que ele fez as melhores escolhas, não fez. Não fez. E aí o Corinthians volta no segundo tempo com o mesmo time, jogando da mesma forma, não conseguindo produzir nada, perdendo muitas jogadas. Os poucos, o Fagner ali, o mais lúcido, né, conseguiu um belo passe pro Léo Natel na direita, ele mal levantou a cabeça, cruza para a área, no pé do defensor. Nessa jogada o Jô até que se movimentou, estava livre, né, para receber, e o Natel não levantou a cabeça para cruzar. E são coisas que vão irritando o torcedor corintiano que está assistindo o jogo, que fica ali tenso, acaba com a noite do torcedor. A gente sabe, né, que o futebol é muito mais do que a gente vê pela televisão, cada um tem uma percepção, mas a percepção da torcida, de comentaristas, jornalistas, de todo mundo que acompanha o Corinthians ser uma, e apenas a do treinador e da diretoria ser outra, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e precisa ser esclarecido urgentemente, porque quem sofre é a instituição e os torcedores. Agora não está tendo público, né? Então o torcedor não está gastando ali com os ingressos, mas às vezes gasta um pacote ali de TV para acompanhar o time, compra uma camisa. Tá ajudando o clube, né? Investindo nos produtos do clube, acompanhando, mas o clube não dá retorno, e isso fica complicado. E aí, o time, voltando a falar do jogo, muito mal, muito abaixo, aos 12 para 13 minutos do segundo tempo, né? Mais ou menos o mesmo tempo que tomou o gol no primeiro tempo, tomou no segundo. Uma boa triangulação ali do time do Peñarol, bola de um lado para o outro, chegou pela esquerda ali, e veio o cruzamento para a área, e o Terans, né, que é o outro grande jogador, até foi eleito o melhor jogador da partida, conseguiu ampliar ali. Aí o Peñarol abre 2-0. O Peñarol que tinha um quarteto ali na frente, né, com o Terans, que fez o gol e deu o passe pro primeiro, o Torres, que era o ponta esquerda, que deu um trabalho danado pro Fagner. Pelo lado direito tinha o Gonzalez, que fez o gol, e o comandante de ataque ali era o Álvares, um jovem jogador muito bom. Então era 4 jogadores aí no Peñarol ali de meio e da frente que davam muito trabalho. O Peñarol praticamente jogava ali num 3-4-3 ou às vezes variando ali num 4-2-4. Era um esquema bem arrojado, né, para se jogar fora de casa, mas o time sabia o que ele queria e conseguiu. Aí o Wagner Mancini, ao tomar o segundo gol, ele mexe. Vamos mexer no time. Aí ele substitui o Camacho pelo Ramiro, o Léo Natel pelo Gustavo Silva e o Luan pelo Vitinho. Cara, substituiu o Luan sem condições. Porque o Luan, apesar, né, de há muito tempo estar abaixo da média, né, do que ele já pôde jogar, do que ele mostrou no Grêmio, mostrou na seleção brasileira na conquista do ouro olímpico, é um grande jogador que vem em baixa. Mas no Corinthians ele estava recuperando o futebol. E no jogo de ontem ele estava jogando bem, estava buscando o jogo, teve as finalizações do primeiro tempo. E aí na justificativa, né, do Mancini, ele falou que o Luan estava segurando muito a bola e deixava o jogo lento, e ele queria um jogo mais rápido. Só que o Luan, ele é esse jogador que segura a bola sempre procurando o melhor passe. Ele dá uma qualidade técnica ali no meio. Então o treinador sabe disso, trabalha todo dia. Ele não é o cara que, mas vou tirar ele porque ele está deixando o jogo lento. Não, é o jogo do Luan, é esse. Não dá para falar que era o melhor do time em campo, porque o time não tinha ninguém melhor. Mas o Luan estava tentando, e é o cara que pode se esperar algo diferente. Um passe, um chute de fora da área, como foi no primeiro tempo. Ele tem a visão de jogo. E justamente num jogo nervoso, como era o de ontem, contra um time uruguaio, que é já complicado de se jogar, você ter o cara que pisa na bola e acha as melhores opções, eu entendo que seria um diferencial ali. Porque o Vitinho é da base, está começando agora a sua carreira, não deu velocidade nenhuma ao jogo, não foi diferente do que estava acontecendo, não finalizou nenhuma vez ao gol, então não produziu nada diferente. Gustavo Silva também, a gente reclama do Léo Natel, com razão, porque não produz, não apresenta nada de diferente para o Corinthians, só que o Gustavo Silva, depois que se machucou no final da temporada passada, ele não voltou a ser o mesmo ainda. Ele jogou bem contra o Santos no domingo, mas ontem, entrando já no segundo tempo, com o time perdendo de 2-0, ele não conseguiu fazer nada de diferente para ajudar o time. Dito isso, o Corinthians voltou naquela situação do primeiro tempo, né? Precisava se abrir para empatar, para virar, sofria nos contra-ataques com a rápida transição dos uruguaios ali. E aí, já passado dos
30 minutos ali, quase 30 minutos, o Mancini vem com o Gabriel Pereira no lugar do Otero e o Cauê no lugar do Jô. O Cauê no lugar do Jô pouco fez. Eu falei que o Jô tá muito lento, tudo, e o Cauê pode ser um pouco mais jovem, ter velocidade, só que o Cauê tá muito cru. Eu vejo ele muito cru. E a forma que o Corinthians estava jogando não favorecia nenhum centroavante. Então o Jô não tá numa grande fase, mas o esquema não ajuda. O Cauê, ele não recebeu nenhuma bola, ele tentou 2 chutes pro gol ali, mas brigando, trombando com a defesa, mas não foi nenhuma jogada trabalhada para ele. E o centroavante, da característica do Jô, características do Cauê, precisa que o time trabalhe e essa bola chegue redonda ali dentro da área, para ele poder fazer o cabeceio, finalizar em gol. Só que o time não trabalhou, não deu essa possibilidade para os centroavantes. Então fica muito fácil também falar, o centroavante. Não, o Jô não vive grande fase, isso é óbvio. Não é mais o mesmo Jô, a idade chega para todo mundo. Só que o Cauê é mais novo e também não conseguiu resolver. Então o problema é um pouco maior do que o jogador em si. O Gabriel Pereira tentou alguma fumaça ali pela esquerda, o jogador o estilo dele, partir para cima, driblar, mas entra na mesma situação do Mosquito. O time perdendo, você entra frio já no segundo tempo, não conseguiu dar o melhor dele. Jogou bem também contra o Santos, os dois jogaram bem contra o Santos, mas ontem não conseguiram produzir. As outras alterações, a questão do Ramiro. O Ramiro ou o Gabriel, na minha opinião, tinha que sair jogando. Você quer porque é o que todo time, quando não tem tanta qualidade, que é o caso do Corinthians, tem que fazer. É um volante de marcação, contenção, para ajudar na marcação, e um volante que tem qualidade no passe, que sabe sair, que se apresenta para o jogo. Então não dá para jogar. Infelizmente o Corinthians não pode jogar com Cantilho e Camacho. Hoje não pode. Hoje tem que ser um jogador de contenção, destruidor ali, o Ramiro, ou o Gabriel, ou o Xavier, e um que tenha qualidade no passe que chegue para o jogo. O caso aí do Rony, do Cantilho, do Camacho, não dá. Cantilho e Camacho, eles são leves, dão qualidade de passe, mas o time sofre atrás, acaba deixando muito exposta a defesa, que a gente sabe que já não vive grande fase. O Corinthians sofreu, acho, quase 40 gols desde que o Mancini assumiu. Então não dá. Era essa média de gols aí, era que o Corinthians tomava em uma temporada inteira, e olha lá, era metade disso. Nos bons tempos aí de Tite e Carille. Então o jogo de ontem, mais uma vez sofrível, o time se complica de vez na Sul-Americana, tem 2 jogos fora de casa agora, enfrenta o Huancayo no Peru e depois o próprio Peñarol no Uruguai, e precisa vencer os 2 jogos, ainda torcer aí pelo resultado negativo do Peñarol e do River do Paraguai, porque depois ele pega o próprio River na arena e o Huancayo também. É complicadíssima a situação, impossível não, mas é complicado. E o Corinthians tem que abrir o olho e começar a jogar bem o quanto antes, porque o desempenho não era bom, mas os resultados ajudavam. Tava vindo, ganhava aqui, ganhava ali, mas agora começou a apertar. Então, quando não tem desempenho, não tem resultado, tem que fazer alguma coisa. Falar do técnico Wagner Mancini rapidinho aqui agora pelo seguinte. Como torcedor do Corinthians e de modo geral observando futebol, eu sou totalmente contra a demissão precoce de um treinador. Eu acredito no trabalho a longo prazo, na paciência para implementar a metodologia de jogo e que o time dê resultados. Só que tanto a gente pega no próprio Corinthians, né, voltar um pouquinho aqui, a gente tem o Tite de 2011, que perdeu aquela pré-Libertadores pro Tolima, toda aquela turbulência, aposentadoria do Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos saindo do time, enfim. Mas o Andrés na época bateu no peito lá, bancou o Tite. E o Tite, campeão brasileiro, Libertadores, Mundial, Recopa, e o resto é história. Na Europa a gente tem vários casos desse, o mais recente aí é o Klopp, que está há 4 para 5 anos no Liverpool, e os títulos só vieram na temporada passada, aí, nas últimas 2 temporadas. Então ele ficou trabalhando 2 anos sem ter títulos, e com um baita elenco que tem o time do Liverpool. Então a continuidade, o tempo é fundamental. Só que precisa mostrar alguma coisa. E a gente vê que o Mancini, quando foi contratado para tirar o Corinthians daquela zona do rebaixamento, aquela zona complicada ali, ele conseguiu. Implementou o jogo dele, o Corinthians saiu ali ganhando. Só que da reta final do Brasileiro, onde precisava buscar ali uma vaga para Libertadores, até agora, o Corinthians não mostra nada de diferente. É uma limitação tática ali, que ele parece que só sabe jogar naquele esquema. As alterações de ontem mostraram isso. Ele não tentou nada de diferente, tipo, tira um zagueiro, coloca mais um atacante, recua um volante, tenta alguma coisa. Precisa vencer.
Só classifica um. Tá perdido de 2, perdido de 10. Mas não tinha variação. Não tem, na verdade, né? Não tem variação tática, não tem uma mudança. Você pega o jogo contra o Santos, tá? Ele argumentou aí que tinha um planejamento de usar o time mais experiente na Copa Sul-Americana. Perfeito, o planejamento tem que ser seguido. Só que você pega, o jogo contra o River Plate foi horrível. O Corinthians tinha que ter ganho e empatou. Contra o último colocado do Campeonato Paraguaio. Isso não existe. Chega contra o Santos, um time totalmente diferente. Só a galera da base, a molecada joga demais. Joga demais, impõe uma derrota ao Santos, quebra o tabu aí de mais de 12 anos. E aí? Não, aí que essa molecada não vai jogar ninguém, eu vou usar os mesmos que jogaram lá no Paraguai. Os que jogaram no Paraguai não foram bem no Paraguai e não foram bem ontem no Brasil. E a molecada foi tão bem contra o Santos, pega ali 1, 2, mescla. O Raul, o que tá jogando o Raul é brincadeira. O João Vitor, faz uma zaga ali com o João Vitor na direita, o Raul na esquerda e o Gil no meio. Libera o Fagner e o Fábio Santos, faz um 3-5-2 lá no ataque. Eu quero deixar o jogo, mas coloca alguém encostado nele, o Luan ou o Mosquito. Faz algo diferente, tenta, mas não tenta. E eu não sei, aí eu não sei o que a diretoria tá esperando. Ele fez aí, o contrato dele não tem multa rescisória. Por um lado é bom pro Corinthians, que a gente sabe que o Corinthians deve aí quase 10 milhões para ex-técnicos, né? Entre o Carille, o Thiago Nunes, que tá lá no Grêmio. Então, eu não sei o que o Corinthians tá esperando. Tem o clássico domingo. A gente, como torcedor, lógico, espera a vitória e conta com isso. Mas se insistir nesse time, sem esse padrão tático, sem evolução, dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa. A gente fica... E também espera, né, o que a diretoria pretende. Vai esperar perder o clássico para o São Paulo, ser eliminado na Copa do Brasil. Tem 2 jogos dificílimos contra o Atlético Goianiense, que ainda não tem datas, mas tem os 2 jogos. Não dá para esperar grandes coisas do Corinthians com o Mancini no comando. Tem aí a campanha da torcida, mas não sei o que esperar da diretoria. Então, esse aqui foi o pós-jogo do Corinthians com um tiquinho de desabafo aí, porque a situação tá crítica pro torcedor corintiano. Espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like, compartilhar aí com os amigos. E até a próxima. Valeu!